Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? O vídeo dessa semana não é um vídeo informativo, é um vídeo de opinião e eu quero que vocês participem dessa opinião e desse debate aqui comigo. Mais uma vez eu utilizei as redes sociais para poder ter contato com vocês e saber o que vocês gostariam que fosse tratado no vídeo dessa semana e muitas pessoas me mandaram mensagens falando sobre como que a Universidade Nacional de Rosário consegue albergar tanto estudantes sem exame de ingresso, sendo pública, gratuita e tudo mais. E junto com o debate que está sendo dado no Brasil hoje pela PEC 241, a qual prevê um congelamento dos gastos públicos para os próximos 20 anos com reajustes unicamente do valor da inflação, parênteses, o qual representa hoje um congelamento no investimento da educação, saúde e diferentes setores que vinha sendo superior à inflação nos últimos anos. Bom, é devido a esses dois fatores que hoje eu quero começar um debate com vocês. Eu quero que vocês aqui nos comentários comentem qual é a opinião de vocês. Eu quero saber a opinião de vocês sobre se a educação superior hoje deve ser um direito, assim como diz a Constituição, em que a educação em si é um direito, ou se deve ser um produto, um serviço vendido pelas instituições, como é vendido hoje basicamente por mais de 70% das instituições de educação superior do Brasil. E não é querer criar a rivalidade entre setor público e setor privado na educação, mas sim refletir qual é a importância do setor público, principalmente na educação, que é o espaço de formação de conhecimento que hoje o Brasil tem, assim como todas essas universidades públicas da América Latina, em que a educação superior deve ser a base da formação dos profissionais para a sociedade geral e não pelos interesses de diferentes empresas ou diferentes multinacionais, como acontece hoje com diferentes universidades do Brasil, que são, obviamente, de grandes corporações. Não digo todas, mas existe esse tipo de interesse na educação privada. Muitas pessoas sempre me perguntam como que a Argentina em crise consegue manter um sistema educativo universal, de ingresso restrito, gratuito e tudo mais. Lembrando que não são todas as universidades da Argentina que têm um acesso universal, gratuito, como acontece na UNR e na UBA, digamos assim. A maior parte das universidades argentinas ainda contam com o exame de ingresso, porém ele não é tão cruel como o Brasil, com 100, 50 vagas. Quando vocês chegarem aqui na Argentina e começarem o 1000, caso vocês estudarem na UNR, vocês vão ver que isso aconteceu graças a um processo que aconteceu na Argentina em 1918, conhecido como Reforma Universitária, que aconteceu em Córdoba, na Faculdade de Medicina, em que se pôs um fim no processo meritocrático de ingresso e permanência na universidade. Mas sempre tem aquela pessoa que vai dizer que aumentar um investimento na educação vai simplesmente agravar a crise que hoje nós estamos vivendo no Brasil. Com respeito a isso, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, ele diz que para cada R$1 investido em educação se gera R$1,85 para o PIB. Ou seja, o investimento em educação não agravaria a economia, muito pelo contrário, se formaria conhecimento, se formariam profissionais e isso se refletiria posteriormente no PIB nacional. As políticas públicas de acesso à universidade no Brasil adotadas nos últimos 10, 12 anos, como o ProUni, o FIES, o Pronatec, são políticas muito válidas e que aumentaram muito o ingresso na universidade, mas que não são a solução. Assim como acabar com o vestibular, abrir as portas da universidade não é a solução. Isso não vai fazer com que o estudante do ensino médio saia do ensino médio e vá para a universidade. Por quê? Porque é um problema multifatorial. Não significa que simplesmente tirando um desses problemas tu vai conseguir fazer com que esse estudante consiga ingressar e permanecer na universidade. Hoje a Constituição brasileira diz que a educação é um direito, portanto cabe ao Estado gerar políticas públicas que permitam que o estudante ingresse e permaneça na universidade. Porque, como eu acabei de falar, o ingresso é só uma das barreiras. Políticas de permanência como bolsas de alimentação, de transporte, de moradia, de pesquisa, extensão universitária, são simplesmente alguns dos exemplos de políticas que o Estado, que as universidades poderiam adotar para fazer com que o estudante consiga permanecer na universidade e não ter que optar entre trabalhar ou estudar, ou também gerar ferramentas que o estudante possa conciliar o estudo com o seu trabalho da mesma maneira. Obviamente, também gerando novas instituições públicas de educação superior e não simplesmente aumentando algumas vagas nas universidades já existentes. E para os críticos que diriam que isso simplesmente agravaria a crise, porque a gente ainda está em crise, o Brasil está em crise, e fomentar o estudo e a educação superior, gerando mais investimento na educação, simplesmente agravaria ela ainda mais, jogo alguns dados para vocês saberem. A Finlândia, por exemplo, que é uma referência mundial em educação, possui sistema de educação superior totalmente gratuito.
Na Dinamarca, por exemplo, também a educação superior é gratuita e, além disso, não existe vestibular. Se faz a conexão entre ensino médio e ensino superior, mostrando ainda mais a importância de fazer a conexão entre as esferas e não trabalhar de maneira isolada como se trabalha hoje com educação entre educação inicial, educação fundamental, educação média e educação superior. Ter a igualdade de oportunidade, acesso à educação é sim dever do Estado e não é com uma PEC que vai estagnar o investimento em educação que a gente vai conseguir isso. E é papel sim do estudante, seja universitário ou do ensino médio, fazer parte dessa mobilização, assim como foi em Córdoba em 1918, quando aconteceu a reforma universitária. A participação jovem sim é extremamente necessária porque, nós somos os maiores interessados. Mas enfim, eu quero que vocês deixem aqui embaixo a opinião de vocês sobre essa questão, se a educação deve ser um serviço ou um bem, se o Estado deve ou não deve investir mais, a opinião de vocês sobre a PEC 241, sobre o ingresso restrito. Espero a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Como eu falei, é um vídeo de opinião, não é um vídeo informativo, é só um vídeo para atualizar vocês e conversar um pouco com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever para não perder nenhuma novidade e a gente se vê na semana que vem. Até mais, tchau!